Difusão Sesc. Olá, eu sou Paulo Ceoto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre a prevenção ao HIV e à AIDS. Quais as estatísticas atuais no Brasil e no mundo, dados do Boletim Epidemiológico de 2020 e a chamada Mandala da Prevenção Combinada. Estes serão alguns dos assuntos abordados no nosso programa de hoje. E para falar sobre esse tema, recebemos a Ariadne Ribeiro, assessora para apoio comunitário no UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas que busca criar soluções e ajudar as nações no combate ao HIV e à AIDS. Recebemos também Ingrid Oliveira, analista de saúde do Departamento Nacional do SESC. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Olá, Paulo. Olá, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Olá, Paulo, Ariadne, todos e todas que nos ouvem nesse programa. É um prazer participar desse encontro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contribuindo para a discussão desse tema tão importante. Olha, pessoal, sou eu que agradeço a disponibilidade, a atenção de vocês. É um prazer mesmo tê-las aqui. Eu queria começar perguntando à Ariadne quais são as estatísticas do HIV, da AIDS, no Brasil e tanto no mundo também. Obrigada pela pergunta, Paulo. Muito importante, muito plausível nesse momento que a gente ainda vive uma pandemia dentro de outra, né? É importante saber que nesses 40 anos de descoberta do HIV... Já são 40 anos, né? Já são 40 anos. A gente chegou a perder 690 mil vidas. Nossa. E hoje ainda a gente tem 1,7 milhões de novas infecções por ano. E isso ainda é um marco 3 vezes maior do que o esperado. E 38 milhões de pessoas vivem com HIV ao redor do mundo. Isso são dados mundiais. Se a gente olhar a proporção de populações-chave, que são aquelas populações que têm mais vulnerabilidade para o HIV do que outras, a gente ainda tem dados mais importantes, ou seja, 62% das novas infecções são direcionadas a populações específicas. Essas populações não têm recebido a devida atenção, e aí a gente vai explicar ao longo do processo o porquê, né? Aqui no Brasil nós estamos com 920 mil pessoas, né? Uma estimativa de que existam 920 mil pessoas vivendo com HIV. Quase 1 milhão. Exatamente. E a gente ainda precisa aumentar a retenção e vinculação dessas pessoas ao serviço de saúde. Então, aumentar a testagem para que a gente cada vez mais tenham pessoas sabendo o seu diagnóstico e aumentar a vinculação dessas pessoas aos serviços de saúde e, consequentemente, a medicação que está disponível, principalmente aqui no Brasil, no SUS, para todo mundo. Certo. Agora, Ariadne, deixa eu te perguntar, é verdade isso, assim, existem populações que são mais afetadas pelo HIV, né, grupos, e pela AIDS também, como é que é isso? Não é igual para todo mundo? Exatamente, Paulo. Existem sim grupos que são mais afetados. Hoje, as estatísticas mostram que 62% das novas infecções estão nesses grupos que nós chamamos de populações-chave. Isso porque, para nós, é importante não só compreender o risco ligado ao comportamento sexual, mas, principalmente, as populações que são mais vulnerabilizadas em função de uma discriminação que vem sendo disseminada desde a descoberta do vírus, há 40 anos atrás, em 1981. Então, homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, principalmente as mulheres trans, pessoas que usam droga. Em outros países, o uso de droga injetável é mais comum. Porém, aqui no Brasil, as pessoas que usam droga de outras formas também são vulneráveis ao HIV numa proporção muito maior que a população geral. E trabalhadores e trabalhadoras do sexo. São populações-chave para o HIV, são pessoas que a gente deve endereçar políticas públicas de maior
com maior foco nessas populações, principalmente porque a gente sabe que, enfim, no país a gente ainda tem um certo tabu para falar de sexualidade, principalmente quando ela foge do aspecto reprodutivo. Então, essas pessoas, elas ficam ainda muito carentes de informação, e isso vulnerabiliza elas a infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV. Então, esse é o conceito de população-chave, e eu expliquei um pouquinho do porquê que essas populações são mais afetadas. Agora, um outro dado bastante importante é em relação a interseccionalidades. Há outros fatores que fazem com que algumas dessas populações-chave ainda tenham maior vulnerabilidade. Nos últimos 10 anos, a gente acompanhou um decréscimo no número de casos de AIDS na população gay branca. No entanto, a gente comparando com população por raça, a gente percebe que houve um acréscimo, né? Ou seja, na mesma proporção em que a gente teve um decréscimo das populações brancas, né? A gente teve aí um aumento das infecções em populações pretas e pardas. E isso só denuncia esse racismo estrutural que a gente ainda vivencia e que afeta principalmente com relação às barreiras de acesso que são impostas por uma sociedade que discrimina essas pessoas para chegar até o serviço de saúde, serem atendidas de forma humanizada e acolhidas de maneira adequada, como preconiza o SUS. Sim. Ou seja, não é só uma questão médica, mas é uma questão social, efetivamente, né, de permitir a essas pessoas que tenham efetivamente acesso à saúde, né. Agora, é curioso, eu estava vendo assim, os dados do boletim de epidemiologia, né, mostrando que a maior parte dos casos de infecção pelo HIV ocorre justamente num grupo muito jovem, de 20 a 34 anos. Quer dizer, o percentual nessa faixa aí chega a 53% quase, né? Assim, Ingrid, fala pra gente como é que a gente poderia trazer uma conscientização maior dessas pessoas, né? Que elas, né, se informem mais sobre o assunto. Uhum. Claro, Paulo. Então, acho que nessa sua fala é importante a gente destacar um pouquinho do cenário que a Ariadne trouxe para a gente em relação aos indicadores, né, e os dados epidemiológicos que a gente tem hoje com relação a HIV e AIDS. Apesar da gente ter a redução por morte de AIDS, ainda há muito que ser construído para a melhoria desses dados. E, portanto, considerar que os jovens constituem um grupo que representa a maioria dos casos de infecção por HIV, permite que a gente faça um destaque importante quanto às ações educativas e o potencial transformador que elas têm quando direcionadas a esse público. A gente trabalha muito na perspectiva de Paulo Freire e a exemplo dele, né, que é uma grande referência na educação popular em saúde. Ele tem um livro que é A Pedagogia da Autonomia, que destaca muito, né, dentre muitos outros pontos, que ensinar exige saber escutar, né? Então, somente quem escuta paciente criticamente o outro, de fato, fala com ele. Então, essa passagem, ela transmite um pouquinho da importância que existe na busca por metodologias que privilegiem, de fato, o desenvolvimento das ações em saúde sexual e saúde reprodutiva, de forma a fortalecer o debate e a participação do público jovem. Uhum. E dessa forma a gente consegue contribuir para, de fato, uma escolha informada e responsável por esse jovem, né? Sim. É nesse contexto que a gente cita como um grande exemplo a educação entre pares, porque ela se apresenta como um recurso metodológico de destaque, justamente porque ela proporciona um processo de ensino e aprendizagem que o adolescente, o jovem, atua como facilitador das ações para outros adolescentes e jovens, né? Uhum. Ou seja, para os seus pares, de fato, né? Sim. Então, dessa maneira, o próprio jovem fica responsável por desenvolver ações educativas para o grupo que ele faz parte. Então, Ingrid, isso aí com a supervisão de algum adulto, não é? Como é? Com certeza, Paulo. Na verdade,
a gente tem sempre, a gente traz isso, né? A gente tem, por exemplo, um projeto no SESC que se chama Transando Saúde, que é desenvolvido desde 2003 e que ele proporciona a formação de multiplicadores, né? Então, a gente tem um curso, né, de formação desses jovens multiplicadores que apresentam um perfil que seja um perfil próprio, né? Para ser um agente aí, né, condutor. Então, eles recebem um treinamento, assim, antes de sair por aí, né? Conversando com outros jovens. Exatamente. E para além disso, esse jovem, ele também recebe uma orientação em relação aos conceitos, às terminologias adequadas a serem usadas, né? E dessa forma ele consegue propor atividades para os outros jovens, utilizando aí recursos que são muito interessantes, né? Como redes sociais, paródias, enfim, jornal mural, enfim, diversos são os recursos possíveis para que esses jovens possam usar. E o mais importante, a metodologia Entre Pares, ela garante a horizontalidade do discurso, né? Então existe uma identidade ali que é garantida por esse grupo, uma vez que todos fazem parte do mesmo contexto, né? E participam da mesma cultura. Então, ela acaba sendo aí um destaque, né? Quando a gente trata dos saberes e dos conhecimentos que cada participante vai compartilhar para justamente construir um novo conhecimento, que seja um conhecimento que parta de uma reflexão comum entre esses jovens. Claro, quer dizer, se você quer falar com o jovem, você precisa estar onde ele está, você precisa falar a linguagem dele. E, aliás, essa questão da linguagem, né, que acaba definindo a nossa vida, é muito importante, né? Então, eu queria que a Ariadne comentasse um pouquinho para a gente, assim, quais são os termos corretos que a gente deve usar, né, para justamente evitar a discriminação, mostrar que a gente está tratando essas pessoas com respeito, né? Será que a gente fala contaminado, infectado? Qual é a forma correta, Ariadne? Bom, Paulo, ótima pergunta. Ingrid arrasou na explicação, foi muito boa. E o NAIDS recomenda que nós usemos palavras que promovam direitos humanos, que promovam a dignidade da pessoa humana. E esses termos também têm que ter um embasamento científico. É errado falar uma pessoa foi contaminada porque só se contaminam objetos, né? O correto é falar infectado. No entanto, as pessoas que vivem com HIV estabeleceram há um tempo atrás que o termo, né, para uma condição incurável, para uma condição crônica, deveria ser pessoa vivendo com HIV. Isso faz com que a gente lembre também do quanto é importante ressaltar a vida. Claro, ela não está morrendo com HIV, ela está vivendo, convivendo. Exatamente, é isso que é importante. E mais importante é ressaltar que o NAIDS criou um guia de terminologias que traz todas as formas. Hoje em dia as pessoas estão um pouco perdidas, não sabem exatamente como usa o termo correto, e a gente tem disponível no nosso site, se precisar e se tiver qualquer dúvida, pode ir lá. Não só esses termos que a gente usa em relação à epidemia de HIV, mas também outros termos que a população LGBT costuma utilizar, estão todos disponíveis. Ótimo. Isso no site de vocês, da UNAIDS, né? Exatamente. Legal. Esses termos também, eles devem ser considerados importantes, principalmente para os profissionais de saúde, porque algumas terminologias podem se tornar uma barreira de acesso aos serviços de saúde. A gente às vezes pensa assim, não, mas eu estou aprendendo, eu falei errado, mas para algumas pessoas, determinadas formas de falar determinadas coisas podem se tornar ofensivas e afastar ela do tratamento. Claro. Então, acho que é bem importante ressaltar o quanto a gente precisa se preocupar com a melhor forma de tratar as pessoas que a gente tem que oferecer esse cuidado. Com certeza, esse cuidado é indispensável. Cuidado com a linguagem, cuidado com as pessoas, né? Mas, assim, em relação à prevenção, o Brasil já vem diversificando as ações, né, dentro de um conceito de mandala, uma prevenção, uma mandala combinada, usando inclusive vários métodos, né? Ingrid, você pode comentar um pouquinho o que é essa chamada mandala da prevenção?
Claro, Paulo. Na verdade, acho que é muito oportuno a gente falar da mandala da prevenção combinada, porque dialoga diretamente com os conceitos que a Ariadne está trazendo aqui. A importância da gente desconstruir barreiras, né, no Sistema Único de Saúde e em tantos outros locais que existem para acolher e para também guiar, né, as pessoas, sejam elas na prevenção ou sejam elas no momento do tratamento. A mandala da prevenção combinada, ela é um recurso gráfico que é disponível numa simples busca na internet, né? Ela é de fácil entendimento e qualquer um que nos ouve, basta buscar na internet pelo nome. É um quadro, é um desenho isso, assim? É um desenho, ele é uma estrutura, né, um recurso gráfico que ele tenta trazer, na verdade, ele traz, né, uma gama de opções que a gente tem, que são estratégias de prevenção de enfrentamento aí ao HIV. Então, na verdade, o indivíduo ele pode optar por uma ou por mais de uma, a depender da sua situação. Então, ela personaliza, né, para cada contexto que esse indivíduo está inserido. Uhum. Então, acho que é importante a gente citar algumas das estratégias aqui, até para as pessoas terem um conhecimento maior. Com certeza. Do que de fato você pode comentar um pouquinho assim, quais são, o que se faz, né, para se prevenir? Vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, uma que é a testagem regular para o HIV. Muita gente acaba não tendo conhecimento, mas ela pode ser realizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Ah, é gratuito? Gratuito, exatamente. A prevenção da transmissão vertical também, né? Quando a gente fala em transmissão vertical, a gente pensa na transmissão do vírus, né, da gestante para o bebê. E a partir do momento que a gente tem uma prevenção, né, existem métodos a partir de um pré-natal feito de forma adequada, a gente pode prevenir que essa transmissão vertical aconteça. Além disso, a gente tem tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais, a imunização para hepatite B e HPV, e aí eu faço um destaque na importância ao respeito das doses necessárias para a gente ter a garantia de fato da imunização, né? E em especial o HPV quanto à faixa etária elegível e ideal para que a gente tenha a vacinação. A gente ainda tem, por exemplo, programas de redução de danos para usuários de álcool e outras substâncias, a profilaxia pré-exposição, que é uma tecnologia incrível em que ela se faz na utilização do medicamento antirretroviral pelo indivíduo que não esteja infectado pelo HIV, mas que se encontra em uma situação de elevado risco de infecção. Por exemplo, convivendo com uma pessoa que esteja vivendo com HIV. Perfeito. Então, se você tem um relacionamento, né, com alguém que vive com HIV, essa medicação ela é ideal, né, porque com esse contexto, o medicamento já circulante no sangue, se você tem algum contato de fato com o vírus, o HIV ele não consegue se estabelecer no organismo. Então, já é uma proteção que você tem ali, né? Com certeza. E é claro que a gente também tem o uso do preservativo, seja ele interno ou externo, que previne não só o HIV, como outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que também é uma tecnologia pelo uso da medicação do antirretroviral, em que, em uma situação de risco, que você tem um possível contato com o vírus do HIV, você consegue impedir com que esse vírus se estabeleça no seu organismo quando você inicia essa profilaxia, né? Então, o ideal é que essa medicação ocorra até 72 horas, mas preferencialmente até 2 horas depois da possível exposição ao vírus, né? Bom, então, dentre essas, a gente tem muitas outras, né? E lembrar que o tratamento também, né, adequado, né, a adesão ao tratamento das pessoas que vivem com HIV, ela também é um recurso muito importante que faz parte da mandala. Uhum. O SESC, Paulo, no último dia de luta mundial de luta contra a AIDS, que é comemorado todo dia 1º de dezembro, lançou um vídeo sobre a mandala da prevenção combinada. Ele está disponível em todas as redes sociais do SESC. Então, quem puder dar uma olhada, acho que vale a pena, e em especial para ser um multiplicador da informação e compartilhar também nas suas redes sociais. Muito legal. Olha aí, pessoal, fica a dica, tá? A gente dá uma olhadinha nessa mandala aí de prevenção combinada e também dá um pulinho lá no site da UNAIDS e dá uma olhadinha, né? De repente baixar o guia de terminologia deles, que acho que deve ser muito interessante. Isso aí. Agora, assim, desses 40 anos, né, que a gente descobriu essa doença,
muita coisa avançou, né? A gente sabe que hoje em dia o tratamento para o HIV mudou muito desde o início. Agora o tratamento é algo contínuo, né? Agora eu queria saber com a Ariadne, qual é o momento ideal para se iniciar o tratamento? Vamos dizer, eu me descobri com HIV, quando é que eu devo começar a me tratar? Paulo, muito boa a sua pergunta, porque muita gente tem esse medo, né? Às vezes fica com medo até de fazer o teste, e aí pensa assim, eu vou fazer o teste, vou saber que tenho HIV, e aí? E aí? Então, e aí? Bom, é importante que todos saibam que hoje a gente tem muitos avanços biomédicos que tornaram a nossa medicação extremamente segura, e essa medicação, ela está disponível assim que você recebe o diagnóstico, ou seja, diagnosticou e inicia o tratamento quanto antes. Certo. Então, quando a gente fala de início imediato, as pessoas falam assim, não, mas e se eu tiver efeito colateral? E se eu não me der bem com a medicação? Tudo isso vai estar sendo acompanhado por um médico. O mais importante é que quanto antes você inicie, né, as pessoas iniciem o tratamento para o HIV, antes elas vão conseguir algo que é muito importante. A gente já tem mais de 10 anos de evidência científica mostrando que uma pessoa que toma antirretroviral regularmente e ela consegue a supressão viral, ela fica com a carga viral indetectável, e isso torna o vírus intransmissível. Ou seja, através de relação sexual, essa pessoa para de passar o HIV. Só isso aí já é uma melhoria de qualidade de vida incrível, né? Muito, Paulo, muito mesmo. E isso também ajuda as pessoas a sentir mais segurança de iniciar o tratamento. Porque o estigma que ela carrega é muito grande, e acho que é importante que a gente dissemine essa informação, porque à medida que a gente fala, olha, se você iniciar o tratamento logo e você fizer direitinho, em até 6 meses você consegue fazer a supressão viral, você consegue a carga viral indetectável, e isso vai te dar mais segurança de iniciar um relacionamento. A Ingrid falou uma coisa que foi muito boa, falar sobre profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, com pessoas, né, soro divergentes, diferentes, é interessante na medida em que as pessoas estão se conhecendo e estão aí começando a se relacionar. Então, ela não sabe, ela não acompanhou a pessoa ainda no médico, não sabe se a carga viral dela está indetectável ou não, então é muito importante fazer uso da PrEP. Mas, depois que a pessoa já tem essa certeza, olha, meu companheiro é HIV positivo, ele está fazendo uso de antirretroviral e ele está indetectável, então eu tenho mais segurança. Se eu esquecer da PrEP, ou se eu não quiser tomar a PrEP, essa também é uma das formas de prevenção. Ou seja, o tratamento do parceiro que vive com HIV é uma prevenção para aquele outro que não vive. Sim, sim, sim. É incrível. E é muito reconfortante saber que hoje em dia isso não é mais uma sentença de morte. É muito importante que as pessoas saibam realmente que há muitos tratamentos. E agora, eu queria perguntar à Ingrid o que é exatamente essa redução de danos, né? E qual seria a estratégia global, vamos dizer, de redução de danos para o HIV? Esse tema é muito importante para a nossa pauta, Paulo, e eu convido a Ariadne a contribuir para essa resposta, uma vez que essa estratégia de redução de danos ela tem um papel muito importante na resposta ao enfrentamento à epidemia de HIV. É uma política que faz, de fato, estratégias que tentam diminuir os danos tanto sociais quanto os danos à saúde causados pelo uso das substâncias psicoativas, né? Há pessoas que não querem ou que não podem parar de usar drogas, né? Então, é respeitado o direito desse cidadão em relação ao cuidado à saúde e que, portanto, ao ser respeitado, esse ato faz com que a gente não tenha um ato só individual, mas um ato em relação a toda a sociedade, né? A política de redução de danos, ela trabalha justamente nessa perspectiva de garantia de direitos, que está prevista na Constituição, associado justamente aos princípios do SUS, né? Como a universalidade, a integralidade e a equidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em ações como disponibilização de agulhas e seringas para pessoas trans que fazem uso de hormônios,
drogas, ou ainda pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, é uma ação que constitui, né, uma estratégia da redução, da política de redução de danos, e que está presente também, como a gente já até falou, na mandala da prevenção combinada. Sim, acho que é importante também dizer que a redução de danos ela é aplicada em quase tudo que a gente faz, né? A saúde integral, ela depende de uma forma ou de outra de ter aí uma redução de danos. Porque antes de oferecer qualquer tipo de tratamento, é necessário que a gente conheça melhor a pessoa que está buscando esse tratamento. E para isso, por exemplo, né, como a Ingrid falou, uma pessoa trans que faz uso de silicone industrial nos glúteos, ela precisa informar o profissional de saúde para que possa ser usado, né, qualquer tipo de medicação injetável em outro lugar que não ofereça risco para ela. O mesmo acontece com outras estratégias, como, por exemplo, o tratamento de sífilis, ele é feito geralmente com penicilina. Então, essa penicilina, ela é de forma injetável. Existe alguma medicação que possa substituir? Sim, existe um tipo de medicação que pode ser substituída para as pessoas que não têm a possibilidade de fazer injetável, né? Então, são essas as formas, são muitas outras, mas é importante levar em consideração que cada país tem também um comportamento específico. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos uma disseminação do uso de opioide, do uso de heroína, por exemplo. Então, injetável, né? Drogas injetáveis não são muito comuns aqui no Brasil, né? Não é muito comum. Ainda bem. Com certeza. Mas a gente também tem programas de redução de danos, inclusive ligados ao tratamento do alcoolismo. Ou seja, uma pessoa que tem um alcoolismo mais severo, ela não pode simplesmente parar de um momento para o outro, de uma hora para outra, o uso de álcool. Com certeza. Sem que tenha aí um risco adicional à saúde dessa pessoa. Então, ela precisa ser acompanhada por um médico e, muito provavelmente, esse médico vai fazer uma terapia de substituição com benzodiazepínico nos primeiros dias para que essa gradualmente, pessoa... né? Para que a pessoa possa se libertar do álcool, por exemplo. Não dá para simplesmente parar, né? Exatamente. Isso vale para outras drogas também, né? Sim, exatamente. E acho que é importante ter essa consciência do quanto a redução de danos é um pacote de possibilidades abrangentes de políticas e abordagens que conseguem fazer com que a saúde seja oferecida de forma mais humanizada, levando em consideração todas as interseccionalidades que podem levar essa pessoa a ter barreiras de acesso, a ter barreiras no tratamento, e isso também ajuda bastante na vinculação. Com certeza. Ou seja, a gente precisa realmente conhecer a pessoa, cada um é um, né? Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu vou pedir a vocês, se vocês tiverem alguma consideração final, alguma dica que vocês queiram passar aos nossos ouvintes, é o momento, por favor. Olha, gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria reforçar o papel de todas as pessoas para que o HIV seja tratado da maneira mais humanizada e que o estigma seja reduzido ao ponto de permitir que as pessoas que vivam com HIV possam viver e se relacionar livremente, sem ter medo de dizer sou uma pessoa vivendo com HIV. É muito importante que a gente olhe para o HIV como qualquer outra condição crônica. Ninguém afasta uma pessoa, tira uma pessoa do seu convívio quando essa pessoa tem diabetes. Por que a gente ainda vê pessoas que vivem com HIV excluídas do seu seio familiar, excluídas? Isso tudo é porque ela está associada ao comportamento sexual. Então a gente tem que parar de associar essas coisas e parar de tentar fazer julgamento de valor para aquilo que é a natureza humana. Sexo faz parte da natureza humana. E que tal a gente aceitar melhor a condição humana de cada indivíduo como ele é? E quero também dizer meu muito obrigada, não só aos ouvintes, mas a vocês dois, Paulo, Ingrid, muito obrigada. Foi uma delícia esse papo.
Paula e Ariadne, né, eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa, contribuir para essa pauta e, enfim, fazer das minhas as palavras da Ariadne, que foram incríveis agora, né, realmente, eu acho que é esse o caminho, né, muito já foi feito, mas a gente ainda precisa trilhar um caminho ainda muito longo para que as políticas públicas, de fato, alcancem a toda a população, e eu queria destacar o papel que a sociedade civil desempenha nesse contexto, né? A importância, o quanto que a gente tem da luta contra a discriminação e pela equidade ao acesso aos serviços públicos de saúde por todos e todas, ela se faz também pelo papel que a sociedade civil exerce. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Pessoal, sou eu que agradeço. Para mim é uma honra ter tido vocês aqui no nosso programa e obrigado a todos que nos acompanham aí pelo Brasil afora e até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.